Bom, boa noite, pessoal. Vou ficar de pé porque eu fiquei até agora sentada. Vou me movimentar um pouquinho. Bom, eu estou um pouco assim desconfortável, né? Depois da fala do Elimar e do Eduardo, né? Entre a possibilidade da gente construir, né? Desse crescimento. E depois veio o agronegócio. Em Rio Verde, em Calósica, em Verde, né? Todas, digamos, a perspectiva de pensar sustentabilidade. Então fiquei assim meio, o que é que eu vou falar agora, né? Bom, gente, a fala que eu preparei, né, para que o segundo semapa, né, o segundo encontro, né, encontros, né, de socioeconomia do meio ambiente e política ambiental. Quero agradecer a Fábio pelo convite, né? Acho legal porque nós dois, dentro do Departamento de Políticas Públicas, no Programa de Estudos Urbanos e Regionais, estamos, né, buscando discutir a questão ambiental sobre ângulos e perspectivas diferentes, mas com convergência, né, de pensar essa questão que nos parece ser central na contemporaneidade. Diante, né, da realidade de Rio Verde, estou preocupada, viu? Porque com aquele peru de 20 quilos. Peru de final de ano, não. Peru de final de ano, eu estava acostumada com peru pequenininho, a perna preta lá do sítiozinho da minha avó, que ela pegava no quintal e era um momento de reunião de toda a família, da criançada, daquela mesa. Não, como era um sítio, né, na região de Caatinga aqui do estado, era um lugar sem água, né? A maior parte da minha infância, quando eu ia passar as férias lá, eu tinha que passar o dia para tomar um único banho, no final da tarde. Fazia calor. Fazia calor, lá tinha plantação de cajueiros, então no final do dia você estava com a pele com barro preto e toda doce, né? Do melaço do caju. Então a gente tinha que tomar um banho e aí tinha um grande momento que era o peru de Natal, né? Aquele peru não de 20 quilos, né? E acabava sendo parte do qual a gente tem muitas lembranças e que parece que são cenas que vão ficar no nosso histórico de vivências. Bom, o que eu vou colocar aqui para vocês... O título é Sociedade e Ambiente, as políticas ambientais no Brasil redemocrático. Bom, eu vou fugir um pouco, né, da dinâmica. Até no começo eu estava pensando, acho que eu deveria estar na discussão de conferências de amanhã. Mas a culpa é minha, né? Você sabe por que você não está. Você poderia dizer por que você não está. Mas a culpa é minha, né? Como amanhã eu estou envelhecendo, aniversário, aí eu queria, né, comemorar meu aniversário dentro desse contexto mais familiar, tem um dia de folga aqui da universidade. Então, o que é que a gente está colocando para vocês, né? Pensar políticas públicas, né, o Elimar colocava há pouco que como a gente está na universidade, como a gente interage pouco com a realidade. Como a gente produz pouco de forma que a sociedade, as pessoas, nos seus mais diversos contextos, possam se apropriar do que a gente produz. E eu acho que o Elimar colocou uma coisa, acho que as políticas públicas permitem isso, é que a gente se aproxima um pouco dessas realidades. A gente consegue trazer, né, possibilidades de construir essas políticas, sobretudo num contexto mais recente no Brasil, democrático, de pensar questões, e entre essas questões, a questão ambiental, de uma forma em que as pessoas possam se sentir parte desse processo. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que, por mais que a gente, né, possa vislumbrar que as políticas públicas, elas podem permitir que a gente saia um pouco da academia e se aproxime das realidades,
elas ainda estão dentro de uma construção muito idealizada, ainda muito fechada. Sobretudo quando a gente pensa, né, as políticas ambientais no Brasil, que a gente vai perceber que elas têm um processo de construção histórico que pode ser construído, dependendo dos olhares que a gente possa ter sobre esse processo, pode sentir a diversidade e a multiplicidade de atores nos últimos 20 anos. Então, a complexidade de pensar problemáticas em que há uma junção entre problemas, sociedade que pensa e que atua, isso talvez seja um processo no campo ambiental que a gente possa sentir como, digamos, com mais apreensão nesses últimos 20 anos, já que as políticas públicas ambientais no período anterior não tinham, digamos, essa capilaridade. Elas tinham um viés muito centralizado, muito focais e muito instrumentais. E hoje a gente vê uma mudança, né, na concepção dessas políticas públicas voltadas para o ambiente. Então, o objetivo é apresentar um quadro, é um quadro bem geral, né, bem situacional, das políticas públicas nos últimos 20 anos e que impactos, né, que essas políticas podem ter para a gente pensar. Aí vem, né, um dos conceitos de sustentabilidade que o Elimar colocou na fala dele, que é de pensar as gerações futuras. Ou pelo menos da gente tentar perceber, ora, se a possibilidade da gente pensar diferente dentro de um contexto, né, de evolução, né, de uma sociedade moderna que tem a singularidade, né, como o Elimar colocou, em que as questões de reprodução são demandadas ainda pela lógica do capital. E se a gente for pensar, né, no contexto que o Eduardo e o Roberto falou de Rio Verde, apoiado na reprodução tecnológica, em que essa reprodução tecnológica ela vem se colocando como resposta a pensar e responder a essas questões. As discussões, né, que vão dar base à nossa fala, elas são um pouco da síntese, né, das discussões que a gente vem fazendo, né, nas nossas disciplinas de políticas ambientais e indicadores socioambientais, na graduação e no programa de mestrado. Então, assim, a gente parte, né, de alguns aspectos para a gente pensar como é que a sensação da variável ambiental no Brasil, no contexto de políticas públicas, elas acontecem. Que características, né, digamos, elas podem ter? Primeiro que a gente pode partir, né, de uma perspectiva, né, que a temática ambiental no Brasil, no contexto do Estado e da organização do Estado, ela sempre foi marcada pela contradição e conflito. Ora, agora mesmo nós tivemos um caso, né, da exposição do Roberto, quando ele coloca, né, dentre os atores envolvidos no agronegócio, o Estado, promovendo conhecimento, promovendo tecnologia, via Embrapa, de instituições de ensino. Então, ao mesmo tempo que a gente está pensando dentro das universidades, a gente também está reproduzindo. E isso gera, né, contradições e conflito, porque não há uma imparcialidade, né? Não há, digamos, uma imagem de que é possível o Estado ser neutro dentro desse processo de construção. Sobretudo se a gente pensar um país como o nosso, né, de um capitalismo tardio, dentro de uma herança, né, de construção, né, rural e urbano-industrial pós-década de 70. Nós hoje estamos em um país que pode ser considerado plenamente urbanizado, mas ainda com contextos de diferenciamento sociais muito grandes, né? Porque como, né, a gente viu nas falas que precederam nossa, a desigualdade ela não é um elemento que ela nunca vai existir, mas ela não pode ser a condição dominante como ainda perpaz a nossa realidade. Então, a temática ambiental, se a gente for pensar, ela vai ser marcada, né,
por essa contradição e conflito do papel e da ação do Estado. A gente vai colocar aqui, se a gente pensa a realidade do Brasil, eu não sei se nossos amigos, né, do Peru, do Chile, se a discussão ambiental também vai ter essa construção de imposição externa no primeiro momento para depois um debate mais amplo no campo, né, da realidade de ação do Estado. Então a gente pode dizer que do ponto de vista do Brasil, até do pós-guerra, até 1972, nós não tínhamos uma política ambiental. Nós tínhamos políticas, né, que tratavam muito mais, né, da regulação do uso, né, e da exploração dos nossos recursos naturais do que propriamente na perspectiva de proteção e conservação, ou se a gente pensar no contexto de discussão mais em voga e em moda na atualidade, de sustentabilidade, numa perspectiva de resiliência e melhor adaptação dentro desse processo. Tanto que, desse período até meados da década de 80, nós vamos ter uma política extremamente centralizada. É claro que a gente não pode pensar uma política sem pensar o contexto de sociedade que a gente estava vivendo dentro desses períodos, né? Para observar que a evolução da variável no contexto do Estado brasileiro reflete também a inserção da variável ambiental pela sociedade brasileira, né? E as prioridades, né, que essas duas dimensões vão assumir dentro desse debate. Então, nos anos pós-ditadura, passa a ganhar novos atores e novas configurações de definição e aceitação. A gente vai ter um momento, né, entre 72 até 1988, quando a Constituição Federal vai estabelecer o meio ambiente como direito de cidadania, vai estabelecer um marco de regulamentação como um direito inalienável brasileiro, mas a gente vai também ter um momento de instrumentalização, com a criação de órgãos, com a criação de sistemas de controle, com a difusão, né, de elementos de controle e regulação, mas a perspectiva de novos atores e de uma maior participação social só vai vir nos anos mais recentes, quando outros atores sociais também passam a disputar, né, e atuar frente a esse processo. E é claro que isso vai configurar uma mudança tanto de inserção da variável, como também de aceitação dela por parte do próprio Estado e também por parte da sociedade brasileira. Eu costumo falar que nós teríamos um processo em que a gente poderia dividir de 3 momentos, se a gente quiser pensar uma perspectiva evolutiva das políticas ambientais. Antes de 1972, de 1973 a 88, a 93, a 92, 93 mais ou menos, e 93 aos dias atuais. E é o foco, né, de nossa fala, é pensar esse momento mais atual. Por que é importante a gente pensar esse momento mais atual? Porque a gente vai ter mudanças importantes, mesmo que persista, né, a perspectiva do econômico pela reprodução do capital, mas a gente começa a vislumbrar novos olhares, mesmo que ele ainda vá pela via tecnológica, mesmo que a perspectiva da sustentabilidade seja mais mito, né, do que realidade, seja porque o descréscimo, né, em que a gente possa, né, trocar, a gente criar novos valores, a gente ainda não consiga, né, visualizar isso de uma forma mais efetiva. Hoje na aula à tarde, eu comentava com os alunos a repercussão da mudança, né, de postura que o atual governador eleito aqui do estado teve sobre a duplicação da Avenida Engenheiro Roberto Freire, né, que foi desistir de levar adiante, né, o processo de ampliação das vias e criar o corredor de mobilidade. Isso foi uma mudança de comportamento. Mas que fatores levaram a esse processo?
né, durante a campanha e antes, houve uma grande mobilidade da população, né, requerendo, né, com atos simbólicos de abraçar, né, a via costeira, né, trazer o questionamento: será que a opção de mobilidade para a população passa apenas pela ampliação, né, das vias de tráfego? Será que a gente não pode pensar outros mecanismos de dar mobilidade à população? E aí hoje à tarde um aluno questionou: ora, mas a construção já estava orçada do PPA de 2012 a 2015. A possibilidade é que esses recursos, né, eles não sejam retornados porque eles não vão ser efetivados. Mas qual foi o ganho do ponto de vista de pensar, né, o debate ambiental dentro do contexto da cidade, né? Não está escutando? Nada. A gente está aqui só escutando. É? Foto, tá certo. Mas estamos aí, né? Acho que é os ar-condicionado, né? Então, gente, isso passa, né, pela perspectiva de que há uma maior discussão, uma maior atuação, porque novos atores, novas ideias, né, novas estratégias de ação estão sendo colocadas, né? Não cabe a gente, como docente, fazer a cabeça, né? Nas minhas aulas de políticas ambientais eu não vou com mantra. Pense, vamos mudar. Às vezes até é difícil a gente trazer essas questões, porque dentro do contexto hoje, né, a maioria dos nossos alunos tem uma faixa etária média entre 18 e 29 anos, eles estão dentro da lógica da modernidade, essa modernidade singular, tecnológica, rápida, veloz. Então, assim, nós até professores temos que estar toda hora nos reinventando, nos recolocando frente, né, a essas mudanças. Então, se há esse processo de mudança e a gente percebe que a mudança de pensamento ela é lenta, e sobretudo numa sociedade em que a inversão de prioridades foi efetiva, né, ao longo da história, mesmo dentro de um processo que a gente teve de ganho social, né, que as classes tivemos, alguns concordam, outros não, de emergência de uma nova classe que passa a experimentar novos padrões de consumo, nós tivemos ganhos, mas também tivemos ainda manutenção da inversão, quando a base da educação estrutural ainda não é prioridade nesse país. Se a base da educação não é prioritária, então, consequentemente, né, a construção de valores, ela ainda é pontual, ela ainda é factual, ela ainda ocorre em guetos, né, em pontos em que essa discussão aparece de forma mais densa. Mas é importante a gente perceber que essas questões elas estão tendo volume e densidade. Então, por que que o governador ainda não efetivo, que ainda não tomou posse, coloca que vai retirar de prioridade um projeto de mobilidade da envergadura? Será que é só isso? Né? Dentro de um contexto de uma área que é onde ocorre, né, o dinamismo do turismo da cidade, é onde que é vislumbrado, né, o turismo exportação, que dinamiza a cidade, mas também que coloca para quem vem a Natal uma realidade que não é a realidade, né, dos seus mais de 800 mil habitantes. Não é a realidade do cara que está lá no bairro Nossa Senhora da Apresentação. Não é a realidade do cara que está lá no bairro Planalto, que está lá na área, né, subnormal, dentro do, também no Planalto, e que entrou nos indicadores divulgados sexta-feira, né, das taxas de homicídios, em que o Estado duplicou em 102% a sua taxa de homicídio, a maior taxa per capita do Brasil. Então, assim, é muita coisa. Então, assim, se a gente está no contexto dessa sociedade,
a gente precisa levar em conta de que há um processo, sim. Há um processo de reconstrução de ideias, de valores. Isso é possível porque nós estamos em construção. Nós estamos começando, enquanto sociedade, se organizar. E não é somente a sociedade organizada via instituições, né, ligadas ao terceiro setor, que nos coloca como, né, estruturas de representação. A população em si está começando a se colocar e exigir que haja uma retomada. Se for preciso rever um projeto de mobilidade urbana, mas que tem alto impacto ambiental, por que não? Se for necessário perder valores alocados, orçados, por que não? Se a população está entendendo de que não é prioridade, por que a gente não pode, né, pensar diferente? Bom, a gente poderia vislumbrar, do ponto de vista negativo, que ele usou isso como uma estratégia de promoção, né, diante, né, de um processo de abertura para uma nova gestão e de fechamento de uma gestão desastrosa em vários sentidos. Mas essa capacidade da gente avaliar esses processos só se dá porque nós passamos por um momento, né, de mudanças na relação entre a sociedade e o ambiente no Brasil. É preciso pensar que nós temos sim realidades em que uma cidade praticamente 100% dela, como eu entendi, foi a leitura que eu fiz da exposição do Roberto, de que praticamente ela é dominada pelo agronegócio. Uma população de 200 mil habitantes que praticamente não tem experiência da agricultura familiar, né? Dentro de um contexto de um território em que reproduz como tecnologia e leva as crianças para ver a modernidade através das máquinas que são lá colocadas para expropriar o trabalho. Então, isso só é possível porque a gente vem tendo, né, a possibilidade, nesse processo de redemocratização, né, que não é mais novo, a gente já pode começar a refletir, né, quais os ganhos e o que pode vir ainda, né, de conquistas e abertura dentro desse processo. Mas porque a gente passou por essa construção, né, de uma abertura democrática, de uma ebulição, né, talvez Elimar, mais do que eu, né, certamente, tenha vivido, né, ele falou que iniciou sua carreira docente em 79, né? Na verdade, em 77, em Moçambique. Pois é. Não era nem nascida ainda. Não, estava me processando. Processando ainda. Então, assim, se a gente for pensar, 30, né, 40 anos, dentro de um tempo histórico de construção, parece muito tempo, mas é um tempo muito residual ainda para a gente entender as transformações e as consequências. Sobretudo quando a gente trata, né, de pensar a relação sociedade e ambiente, que o tempo do ambiente e o tempo da sociedade são dinâmicas totalmente diferentes. Mas é importante a gente perceber que em algum momento esses tempos eles têm uma certa confluência, em algum momento eles têm que ter um olhar, talvez de interseção, de equilíbrio para a gente pensar, ora, só é possível a gente pensar hoje que é possível criar processos de mudança a ponto de fazer um governador mudar uma obra que lhe daria prestígio para uma obra que vai translocar outra perspectiva de ação, porque resulta dessas mudanças, da abertura, da queda do regime militar, do redesenho do Estado, do fortalecimento dos municípios dentro desse contexto de barganha e de disputa, da configuração de novos atores, novas ideias, e como é que isso tudo, né, vai criar novas perspectivas para pensar as políticas ambientais. Não apenas, né, construir elas do ponto de vista da regulamentação, através do amparato legal, legislativo, ou da sua estruturação
já que nós somos um país que ainda estamos, né, estruturando algumas áreas, mas também de possibilitar políticas públicas que nos permitam induzir mudanças de comportamento. E isso, né, faz com que haja um processo de transformação que é importante e que redefine, sobretudo, né, para nós aqui que estudamos políticas públicas e gestão, redesenha a perspectiva da gestão pública. Essa gestão pública em que possibilita pensar mecanismos de participação, tanto verticalizados como horizontalizados. Trazem para cá o debate. Há 2 semanas atrás, nós estávamos promovendo um evento aqui, né, um seminário sobre cidades, risco e vulnerabilidade socioambiental urbana, e eu trouxe para cá alguém da população. Eu não trouxe um grande especialista. Eu trouxe alguém da comunidade que falava como comunidade, para ela colocar como é que ela, enquanto moradora de uma área de vulnerabilidade socioambiental, como é que ela pensava a dinâmica de gestão da área de risco que ela vivia. Porque dá receita para ela de que áreas de encosta têm alta declividade, a possibilidade de ter vulnerabilidade, isso a gente faz. Mas não era isso que ela queria escutar. Talvez ela quisesse ser escutada. Então a gente trouxe. Por que a gente trouxe? Para pensar que ela poderia nos possibilitar pensar a perspectiva da vulnerabilidade não a partir dos indicadores que eu calculo através de softwares, mas pensar a vulnerabilidade a partir da percepção da relação entre viver em sociedade e estar num contexto de relações entre sociedade e ambiente que são desiguais. Então, como você se posicionar dentro desse contexto? Então, isso só é possível porque a gente vem construindo, né, nesse processo de redemocratização, um pacto de participação, de novos mecanismos de gestão, em que as pessoas elas possam se colocar, atuar e trazer para a gente a sua experiência enquanto vida. E ela nos colocou, e acho que é importante a gente refletir sobre o que ela falou. Olha, aqui em junho, né, durante as Copas do Mundo, na abertura do dia do jogo aqui, no estádio, no jogo teve uma chuva e desabou uma área, foi noticiário em todo mundo. E aí vem os sistemas, né, de defesa social, defesa civil, e ela disse, olha, tem um padrão de gestão do Estado para atuar frente, né, a uma catástrofe, a um acidente desse tipo. E nos foram colocados, chegou inúmeros cobertores. Mas não é uma área que tem de frio. Então, os cobertores, vieram cobertores do governo federal, vieram cobertores do Estado, vieram cobertores, né, de toda a sociedade que doou, do Brasil, doações, etc. Mas os cobertores não eram prioridade. E o que é que você vai fazer com esses cobertores? Talvez no contexto, né, digamos, no enchente lá no Vale do Itajaí, como ocorreu há alguns anos atrás, os cobertores fariam sentido, porque fazia parte da lógica, da realidade, né, climática daquela região. Mas aqui não eram. Cobertores grossos, muito pesados. Então, assim, pensar que, ora, nós gostaríamos que quando ocorrer essa situação dessa, a população fosse escutada, para que a gente pudesse definir coletivamente quais eram nossas prioridades de necessidades e carências frente a um desastre dessa natureza. Então, essa possibilidade da gente colocar isso, só é possível porque a gente está criando mecanismos de abertura e aprender esses processos de mudanças que
foram muito importantes, né, nesse período que a gente está conseguindo perceber os seus efeitos no contexto mais atual. Quais são os resultados dessas mudanças entre sociedade e ambiente? Um resultado importante é a democratização dos processos de tomada de decisão. Então, a decisão do governador que eu coloquei agora, o governador eleito, é importante a gente refletir. Ora, será que realmente o que impulsionou ele a essa decisão foi uma preocupação ambiental e social em relação à dinâmica de mobilidade? Será que esse é o fator principal? Bom, conhecendo a pessoa e o sujeito, mas aqui não é o contexto, eu teria dúvidas. Mas eu posso me permitir também acreditar que há um processo de mudança também nesse sentido. Ampliação da participação da sociedade civil na resolução dos problemas ambientais. Então, a fala, né, da moradora de Mãe Luísa só foi possível ela estar aqui porque ela participa ativamente como indivíduo que pensa a sua realidade, mas também como indivíduo que se coloca e se atua no princípio